Então, vamos falar sobre o tema que é hiperfoco. Não sei se vocês já repararam, mas na nossa sociedade, o quanto que as pessoas estão se tornando dependentes de drogas e estimulantes. Não estamos falando simplesmente de uma cafeína, um chá, algo mais simples, mas estamos falando de anfetaminas, drogas para aumentar o foco, principalmente nos adolescentes e crianças. Estamos falando de Venvance, estamos falando de Ritalina. Então, nós vivemos em uma era do déficit de atenção e do transtorno de hiperatividade. Por que isso acontece? O demônio desviou a sociedade como um todo e o homem está lesado no foco de sua vida. Não se dá mais importância às coisas sagradas. O foco é dividido em coisas pequenas e irrelevantes. Mesmo quando temos muitas coisas relevantes misturadas em nossa vida, no nosso dia a dia, o ser humano não sabe mais o que escolher. O homem não sabe mais separar o joio do trigo. O homem não sabe perceber o que vai ser importante para ele no fim de tudo. Então, a pessoa está perdendo o sentido da vida. Então, a vida está sendo trabalhada em coisas fúteis, em coisas que não dão resultado, em coisas que não levam o homem para nada. E se a gente for olhar o comportamento das pessoas, até parece que a maioria das pessoas estão escolhendo e preferindo o joio ao invés do trigo. O mundo caiu nas graças de Satanás, que não permite que o homem se concentre em uma só coisa por muito tempo. Então a nossa concentração está ficando cada vez mais curta. Nós não conseguimos pegar uma atividade e colocar ela em um foco durante muito tempo para ter um bom resultado, para ter um bom rendimento. O que temos é um monte de coisa ao mesmo tempo, muita informação para ser absorvida, mas no fim nós não aprendemos nada. Parece que o mundo vive navegando em águas rasas e perdeu a profundidade que pode ser a fé. Cada vez mais diminui o tempo da nossa concentração. A capacidade natural do homem se concentrar e manter um comportamento de hiperfoco, que anteriormente era de cerca de 50 minutos, passou para 30, depois passou para 15. Hoje já não passa mais de 5 minutos a nossa capacidade de manter um hiperfoco. E o demônio gastou muito tempo para desenvolver essas técnicas para tirar a nossa concentração e nos deixar lesado das ideias. Hoje, esse propósito se avança de maneira incontrolável, principalmente com o advento das novas redes sociais, em que temos padrões virais de vídeos curtos, os que mais estimulam as pessoas. O homem filtra 1 milhão de informação, no qual no fim não absorverá nada daquilo que ele viu ao longo do dia. Da mesma forma, o homem vai se perdendo em seus pensamentos, com um turbilhão de coisas que ficam imaginando e tentando compactar em tão pouco tempo que sobra, já que vive uma rotina turbulenta, para no fim não chegar em nenhuma conclusão, não guardar nada daquilo que poderia ser guardado, e o cérebro fica sobrecarregado e coloca tudo para o subconsciente, joga tudo para debaixo dos tapetes. As crianças são as mais afetadas por esses ideais, por essas mudanças, dessa forma de pensamento, do impacto da tecnologia, do impacto na mudança do estilo de vida. O público infantil ele já nasce com essas doenças, com déficit de atenção, com hiperatividade. E poderíamos dizer que, tecnicamente, isso também faz parte do desenvolvimento natural da criança. Mas acontece que, cada vez mais cedo, o contato com telas, o contato com o mundo virtual, insere na criança um monte de informação. E ela se vê obrigada a filtrar, a escolher as informações, e ficando com os mesmos problemas do adulto em questão de dependência de ciclos de dopamina. Podemos fazer uma analogia do olho humano. O nosso olho, a nossa pupila, ela é uma lente que é capaz de focar e mudar o foco dependendo da condição e do ambiente. Por exemplo, quando estamos no escuro, a pupila se dilata. Quando estamos no claro, a pupila contrai para facilitar a absorção da luz. O nosso foco tem a capacidade de manter ele de acordo com o que estamos fazendo. Então o ser humano tem essa capacidade, assim como a pupila, de se adaptar ao ambiente, de escolher aquilo que ele vai trabalhar. A nossa alma trabalha desta maneira. Por isso que diz que os olhos é a lente da nossa alma. E os olhos também reagem a estímulos internos para poder criar o seu foco ou mudar o seu comportamento. Como, por exemplo, quando a pupila se dilata quando estamos com sentimento de amor, com sentimento de paixão, quando encontramos o amor da nossa vida ou alguma coisa que nos dê ânimo. Então, nós temos a capacidade do nosso ser interior, a nossa alma, aumentar o nosso foco em pensamento, o nosso foco no olhar, o nosso foco naquilo que queremos. Isto se chama também um ato de fé.
E temos uns eventos interessantes em relação ao olho. Os nossos olhos estão perdendo a capacidade de focar nas coisas do céu e na graça. E tem se acarretado uma epidemia de doenças visuais que se proliferam no homem e nas crianças, também chamada de miopia, que também faz parte de uma das doenças do século. Cada vez mais a sociedade está perdida, esquizofrênica em seu coração, porque não sabe mais ter foco, não sabe fixar nas coisas que é importante. E às vezes bate a consciência no homem do que tem sido feito em sua vida e ele percebe o quanto ele anda desgarrado do rebanho, o quanto ele está perdido na sua vida, e é quando a deprê bate. E também depois dos 40 anos, depois de um tempo a pupila ela perde a sua capacidade como músculo de fazer esse foco natural. E está aumentando cada vez mais o consumo de drogas para se manter ou tentar manter o hiperfoco, que é o tema inicial. No caso, estamos falando das anfetaminas, ritalinas, Venvances e as demais drogas. E através dessas drogas, o usuário pode dobrar o seu foco por algum tempo. Porém, depois do efeito do remédio, temos aquilo que chamamos de rebote, onde após o efeito passar, a medicação, o foco vai se tornar muito menor do que o normal. Então vai dar sono, vai dar um efeito depressivo e a pessoa vai estar exausta, com foco muito menor do que o seu habitual. Se fôssemos numerar, por exemplo, uma pessoa em que o foco vale 10, depois de usar a medicação, esse foco iria para 20. Porém, assim que passasse o efeito da medicação, o foco natural básico daquela pessoa vai cair para 5. Ou seja, o efeito crônico dessas medicações é tornar as pessoas dependentes de medicações para ter um hiperfoco. E cada vez mais pessoas usando essas medicações, mais se tem diagnóstico dessas doenças. E a longo prazo vai reduzir a média final do foco da população. Então, o que nós estamos tendo é cada vez a regressão do foco geral da população, assim como temos também a redução do QI das pessoas aqui no Brasil. E essas ações, esses efeitos são coordenados, porque não vem só dos medicamentos. Além das ações das drogas, temos também o efeito das redes sociais, do efeito da cascata de dopamina. Temos também o hiperdiagnóstico. E também as várias doenças espirituais e doenças mentais, comportamentais, que atuam de maneira psicossomática. Então, onde se tem uma, vai aparecendo cada vez mais outra. Então, o demônio vai cercando a população de todos os lados para sempre deixar as pessoas doentes, de um jeito ou de outro, independente da idade. E isso aqui que nós falamos foi a realidade material, a realidade das doenças, das consequências na sociedade. Já na realidade espiritual é ainda mais triste porque temos um desprezo com as coisas do alto, um desprezo com a verdade, um desprezo com a realidade de Cristo e a realidade de salvação, já que o foco das pessoas está focado aqui neste mundo, em buscar estudar para concurso, em buscar bens financeiros, em buscar ter uma condição de trabalho, evitar o burnout no emprego, nas coisas deste mundo. Então, aqui tudo se resume a essa busca incessante pelos bens e as coisas do mundo material, chegando ao ponto do homem ter que usar medicações apenas para buscar consertar este problema e ter mais foco para ter um pouco mais de vantagem num concorrente que não tem, que já tem baixo foco assim como ele. E o apreço que o homem tem pelas coisas materiais, esse hiperfoco aqui com as coisas deste mundo, na verdade deveria ser um hiperfoco pela salvação, pelos bens espirituais, pelas virtudes, para buscar o céu, para poder ir na missa, para poder ter comunhão com os sacramentos, com a igreja e buscar a descobrir as verdades dos santos. Mas isso parece uma mentira frente ao que as pessoas fazem. E a realidade é tão dura, mas tão dura, que chega ao ponto do homem necessitar de usar medicações para desviar a sua concentração, para ter mais foco ainda neste mundo, já que o efeito da redução do foco foi permitido com Deus. Deus permitiu que o homem se tornasse disperso, hiperativo, que o homem sofresse por consequência de suas ações, não conseguindo ter atenção em mais nada, já que não tem atenção no bem que é necessário, que é o próprio Senhor. Então, essa dispersão humana, essa diminuição do foco, é tudo consequência do homem lutar contra a sua própria natureza espiritual
de abraçar e conhecer a Deus. Pois a busca de Deus deveria ser a coisa mais natural deste mundo. Não precisaria nenhuma outra influência, pois já nascemos com o desejo de eternidade, com o desejo de salvação, que esse deveria ser ainda mais mudado, mais aumentado depois da comunhão, depois da crisma, depois do batismo, depois de conhecer a Deus e ouvir falar de Cristo. Mas nós somos mornos em relação a Deus e queremos ser quentes na busca dos bens mundanos. Então, através deste tema do foco que é destruído pelo ser humano, através deste tema das buscas do nosso ser, do tanto que estamos dispersos em relação às coisas do mundo espiritual, é uma reflexão que deve ser feita diariamente nessa sociedade que está cada vez mais desconstruída e cada vez mais sem valores que agreguem o homem, que transformem o homem e que reentregue a nossa igreja a Cristo.